Chegou nossa palestrante. Boa Boa noite, noite. querido amigo Marcos. Oi, minha amiga, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. E você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, né? O tema eu já fixei aqui no rodapé do celular, viu? Sim, A paz do mundo começa em mim, não é isso? exatamente. Vamos falar sobre a paz. Pronto. Então você fica à vontade. A gente tem no máximo uma hora. Raquel, como é que nós vamos fazer? Você vai falando já lendo o comentário do pessoal, para mim não cortar você. Eu prefiro assim, para mim não cortar a sua fala. Não, eu vou falando. Se você quiser interromper, eu não leio nada do comentário do pessoal, não. Porque senão eu não me Então, concentro. Acho bom a gente fazer o trabalho assim, né? Eu vou falando e se você achar por bem fazer alguma pergunta, você pode então interromper e falar ou fazer algum comentário, ou se não, fica os comentários para o final, né? uhum, O que é que pronto, você exatamente. acha? Os comentários para o final dá certo. Olha, o pessoal estão chegando aqui, deixa eu ver quem vem chegando. Jonas, Márcia, Betiana. Sejam todos bem-vindos, né? Que alegria. Que bom. Raquel, e o nosso curso está bom demais, não está? Graças a Deus, não é? Estamos aprendendo muito. Maravilha, é verdade. Eu vou fazer a prece inicial, Raquel, aí eu passo a palavra para você e você fica à vontade, viu? Que eu vou acompanhando, eu vou respondendo o pessoal aqui pelo meu perfil pessoal. Tá ótimo, então. Deus, Pai de infinita bondade, mais uma vez nos prontificamos, Senhor, para levar a tua mensagem renovadora e confortadora aos corações sofredores. Obrigado, Deus, por tudo isso, por esta oportunidade que a nossa querida irmã Raquel, na noite de hoje, possa levar a mensagem que consola, que orienta os nossos irmãos, sedentos e famintos do pão espiritual. Obrigado, queridos e amados irmãos, benfeitores amigos que nos ajudam, que nos ampara, que nos intui nesta caminhada. Muito obrigado. Obrigado, Jesus, mestre de infinita bondade, pela tua presença em nossos lares, em nossos corações. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de ouvir novos ensinamentos na noite de hoje, através da nossa querida irmã Raquel. Muita paz, meus irmãos, que nos acompanham neste momento. Que esta paz, que ora reina em nossos corações, possa penetrar nos corações de toda a humanidade terráquea e da erraticidade. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Fica à vontade, minha irmã. Obrigada. Muito boa noite a todos, a todas. Com imensa alegria que nós estamos aqui para a realização desta tarefa abençoada da divulgação da mensagem do Mestre Jesus. Agradecendo ao convite do Núcleo Espírita Nova Luz. E com imensa alegria nós agradecemos ao nosso querido irmão Marcos, o nosso anfitrião, que nos convidou. E para nós é uma honra, né, podermos estar juntos neste momento a tratarmos da mensagem do Cristo. Falarmos então sobre a paz. A Federação Espírita Brasileira, em 2017,
promoveu então uma campanha denominada Construamos a Paz, promovendo o bem. E como é importante nós buscarmos entender, na realidade, que todos nós, né, somos seres humanos e fomos criados por Deus e ensejamos, né, temos esse desejo, um anseio muito grandioso de conquistarmos a paz. E, na realidade, é um sentimento tão maravilhoso que consegue transmitir para todos nós num processo de crescimento e de amadurecimento, para que nós possamos, então, compreender o que significa a paz. Se nós formos ao dicionário, vamos ver que a paz é um agente que nos transforma e nos traz harmonia, nos traz serenidade, nos traz brandura, mas na realidade nós aprendemos, e com a doutrina dos Espíritos, que a paz não é a ausência de conflitos, porque como nós somos seres espirituais vivendo uma experiência corporal, nós estamos na Terra para um processo de aprendizagem e crescimento e ainda precisamos ter um processo de maturidade. E poderíamos dizer que, na realidade, desenvolvendo em nós momentos de paz aqui na Terra são desafios grandiosos, porque os grandes conflitos, eles estão, na maioria das vezes, dentro de nós. Eles se exteriorizam com todos em humanidade, mas pelas nossas próprias ações e pelas nossas próprias atitudes. Nós vamos aprender, por exemplo, com o grande pacificador Mahatma Gandhi, que nos dizia que não existe um caminho para a paz, porque a paz é o caminho. Então, na realidade, é algo que nós precisamos conquistar. E é muito interessante porque a gente não vai ver isso em algum lugar, mas na realidade é uma conquista interna. Por isso que nós vamos começar a buscar esta paz interior que promove para todos nós a grandiosidade do nosso ser e, na realidade, em algum lugar, em algum momento, nós vamos encontrar os nossos sentidos florescendo para que as virtudes possam brotar e para que nós conquistemos algo muito maior dentro de nós, que é o que viemos fazer aqui na Terra, o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Então vejamos, para falarmos em paz, nós conhecemos muito o contrário da paz, que é a guerra. Nós estamos acostumados e somos seres beligerantes, somos seres que estamos, em muitos momentos, a guerrear por tudo, porque isso é uma história, na própria história da humanidade, né? As guerras, elas aconteceram e ainda acontecem, inclusive, nos dias atuais. Porém, nós vamos então aprender com a doutrina dos espíritos que Allan Kardec tiveram o cuidado de perguntar aos espíritos superiores, na questão 742 do Livro dos Espíritos, qual é a causa que leva o homem à guerra? Então, olha o que os espíritos superiores responderam. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. Isso nós vamos começar a compreender que, na realidade, ainda estamos vivendo numa fase instintiva, porque os dirigentes das próprias nações, eles muitas vezes estão fazendo acordos de paz, mas dando as mãos ou assinando decretos, documentos para que isso aconteça, mas na essência, esse acordo de paz ainda não está acontecendo. Por quê? Porque cada um de nós ainda está conflitando consigo mesmo e não estamos conseguindo ainda um processo de harmonização e de crescimento que precisamos trabalhar dentro de nós para a conquista da paz. Por isso, nós aprendemos com a doutrina dos espíritos que ninguém consegue roubar a nossa paz. Ninguém consegue tirar a paz. Porque se isso acontece, eu estou atribuindo a outro, é porque eu não tenho. Então, Marcos jamais vai poder roubar a minha paz. Porque se isso eu estiver afirmando, é porque eu ainda não possuí esta paz
e na realidade, né, estou em fase de desequilíbrio, precisando me harmonizar, porque quando a gente conquista, ninguém vai conseguir tirar esta paz. Porque então a gente vai tornar-se um ser melhor. Um exemplo disso nós temos, por exemplo, Mahatma Gandhi. Ele, então, que através da não violência conseguiu sim, com as suas atitudes pacificadoras, e não querendo dizer que cruzou os braços ou deixou as coisas acontecerem com o seu próprio povo, ele conseguiu libertar a Índia do domínio inglês. De que forma? Através da não violência, fazendo com que as reivindicações, sim, mas sem levantar nem um braço para dar em ninguém, sem, na realidade, atacar através de uma arma, mas só com atitudes, com ações, que é o que nós precisamos fazer. E, na realidade, nós ainda vivemos em uma sociedade tão desequilibrada que, na maioria das vezes, nós dizemos que não usamos uma arma, mas usamos a palavra, que muitas vezes fere mais do que um punhal. E denegrimos a imagem de alguém. Então, como dizermos que estamos vivendo em ambiente de paz, se muitas vezes, dentro de nós, não estamos com uma consciência tranquila, estamos desarmonizados e imaginamos que também, né, todos lá fora também estão dessa forma. E o que acontece? Não estamos colaborando para que haja a paz no próprio mundo em que nós estamos inseridos. E mais ainda, dentro do nosso lar, né? Dentro de nós, no nosso lar. Então, como está o nosso tom de voz, como a gente está a falar, como nós estamos nos dialogando com as pessoas que estão ao nosso redor, com os nossos próprios filhos, como está o nosso exemplo. E é muito interessante porque nós estamos acostumados a falar de guerra e pouco a falar de paz. Por quê? Mas a nossa essência é da pacificação, porque o maior pacificador que veio à face da terra é o Mestre Jesus, Jesus de Nazaré. Ele, então, é o Mestre por excelência, que trouxera para nós grandiosas lições. E dizendo-nos, por exemplo, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, mas não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Mas é porque ele sabia que a paz que ele estava trazendo-nos era uma paz ativa, atuante, para trabalharmos as virtudes dentro de nós, para podermos, então, fazer a nossa parte de crescimento e de engrandecimento do ser. Joana de Ângeles tem uma obra belíssima chamada Entrega-te a Deus. E ela diz, muito oportunamente, que todos nós vivemos, na atualidade, os dias de descontrole emocional e espiritual da Terra, que o tumulto desenfreado invade quase todas as áreas do comportamento humano e da convivência social. Vejamos, e olha como está atual para todos nós. Vivemos momentos de ansiedade, vivemos momentos de medo, de desconfiança, de maledicência, de ausência de relacionamento com afetividade, de muita avareza e, às vezes, animosidades. Tudo isso mostrando-nos que isso representa a ausência da paz. Porque, na realidade, trata-se de uma guerra não declarada, não é? Mas é uma guerra íntima, cujos efeitos perniciosos, ela nos diz, atemorizam toda a sociedade. Então, como nós precisamos começar a compreender a importância de construirmos uma cultura de paz. E para que isso seja feito, em primeiro lugar, deve partir do nosso interior. Por isso que a paz começa em mim, se inicia dentro de cada um de nós. É a paz interior. E a paz interior, ela se coincide e se coaduna com o próprio exercício da caridade, com o exercício do amor a si mesmo, para que então possamos amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus, culminando com o exercício do amor fraternal que também Jesus nos ensinou, resumindo os 10 mandamentos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E neste exercício nós vamos começando a crescer
para a compreensão dessa cultura de paz. Então, vejamos, Raul Teixeira, numa obra chamada A Carta Magna da Paz, né, que pelo Espírito Camilo, ele nos diz muito bem, nos orientando que são as brigas internas. Olha que coisa interessante para a gente analisar. Quando a alma está indisposta consigo mesma, as principais responsáveis pela beligerância que explode, atormentando a vida, ceifando corpos, espalhando luto e aflições. Olha se não é verdade. Como já aconteceram fatos belíssimos, importantes para aqueles que vivem de uma forma pacificada, e como já aconteceram fenômenos doentios para aqueles que vivem de formas a guerrear a todo momento, seja com a palavra, seja na irritabilidade, seja de uma forma em que não aceite o outro, isso gerando todas essas brigas internas e conflitos, que são e representam, né, a ausência da paz. Portanto, a paz, ela se inicia dentro de cada um de nós. E o grande antídoto, o remédio da guerra é a paz. Porque, por exemplo, existe um verbo tão belo, como nos diz o poeta Merlane Maia, tão igual, tão necessário, que precisamos tirá-lo logo do dicionário. O seu nome é pasear, que significa harmonizar e estabelecer a paz. E pensamos muitas vezes que o verbo pasear é um neologismo, e não é. Ele existe no dicionário, mas nós estamos tão acostumados, mesmo no processo da escola infantil, estudarmos inúmeros momentos de guerras, até no livro de história, né? Para entendermos como as nações, então, elas se emanciparam, tudo através da guerra, quando na realidade é uma cultura. Mas nós precisamos mudar tudo isso, criarmos essa cultura de paz. E a cultura de paz é, portanto, para que possamos falar, sempre iniciando dentro de nós, dessa harmonização, de como estamos tratando o outro, e levarmos para as nossas escolas, para falarmos dos pacificadores, como dissemos, né? O Mahatma Gandhi, um Albert Schweitzer, que então coloca toda a sua vida como médico para ajudar na África e ter um grande pacificador para auxiliar a tantos os negros, né, as pessoas que lá estavam, e auxiliando nessa cultura maravilhosa, abençoada de paz. Bem como Martin Luther King, o próprio Chico Xavier, Francisco de Assis, né? Esse ser tão luminar, que então tem essa oração que é atribuída a ele, né? É a oração da paz, a oração de São Francisco, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Olha que coisa interessante, nós nos tornarmos instrumentos da paz. E para que a gente possa entender, é bem verdade, quando os conflitos estiverem acontecendo, quando estivermos, por exemplo, no momento de verificar uma briga, algo, o que eu posso fazer para ajudar? Em primeiro lugar, então, que eu possa, né, consolar antes de ser consolado, compreender antes de ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe. Veja que coisa abençoada. Isso é cultura de paz. E é isso que as crianças hoje precisam ouvir. Nós precisamos ouvir, por exemplo, né, o quanto falarmos na nossa família, com os jovens, o quanto a paz ela é importante e proporciona o diálogo. Marcos, você está ouvindo bem? Está dizendo aqui, está sem som? Está ouvindo bem? Eu estou ouvindo perfeitamente. Está ouvindo, né? É porque apareceu aqui que está sem som. Então, vamos continuar. Vejamos. Então, na realidade, né, essa cultura de paz, ela precisa, saindo de cada um de nós, e chegar nas escolas. Por isso que existe um movimento, né, o Move Paz, que nós fazemos parte, que é uma ONG, que nos fala, né, o Movimento pela Paz e Não Violência, que tem os 3 vetores em que ela trabalha. Então, esse paz interior, a paz social, que é nós levarmos à sociedade
acima de tudo, né, esse processo maior junto à sociedade, nas escolas, a cultura de paz, para que as crianças possam trazer exemplos magnânimos como o próprio Mestre Jesus, independente de religião, e tantos outros, Confúcio, Lao Tse, Buda, né, representantes que são de culturas de paz, para que as crianças possam conhecer e possam ter o discernimento, né, da compreensão, e ao invés de tantas guerras serem estudadas, mas também nesse processo de compreensão no processo intelectual do ser, para ajudar. E a paz ambiental. Olha que a cultura de paz ambiental, como nós precisamos da própria terra, né? A mãe terra, este planeta escola que é a nossa terra, e que nós precisamos criar uma cultura de paz. A cultura de paz, por exemplo, é a preservação do planeta, para conseguirmos, né, fazer com que o nosso lixo seja reciclado, e a compreensão disso para podermos aonde estamos jogando o nosso lixo, porque às vezes a gente diz assim, vou jogar o lixo lá fora. Lá fora onde? Se tudo é o nosso planeta, né? O que está sendo feito disso? Como isso também deve representar uma cultura de paz. Então, é nesse sentido que nós vamos buscar compreender o quanto a paz ela é grandiosa, para que nós entendamos. E é este sentimento maior que deve fazer parte do nosso dia a dia, que é ter a paz, não é a gente achar que assim, eu estou em paz, estou calada, aqui em silêncio, estou em paz. Não é isso, né? É essa atuação de fazer acontecer, de então buscar fazer a coisa certa no momento certo, agora com serenidade, com diálogo, com exemplos, com congruência, com coerência, que é justamente aquilo que eu faço tem que ter ressonância com o que eu falo. Não pode ser apenas lançar para que os outros façam, ser apenas teoria, mas eu começar a dar o próprio exemplo. É tão interessante isso que tem uma obra chamada Diretrizes para o Êxito, quando Joana de Ângeles, né, através da psicografia de Divaldo Franco, ela nos traz que o pacifismo é um movimento que se origina no imo do ser humano e se exterioriza em forma de justiça social, harmonia espiritual, equilíbrio moral. Olha que tríade abençoada para que nós possamos entender o que estabelecermos a paz. Então, é hora de iniciarmos o processo de pazear. Eu pazeio, tu pazeias, ele pazeia também, né? E nós precisamos pazear juntos, estabelecermos a paz, harmonizarmos o nosso ser, para que isso aconteça. E quem melhor do que o Mestre Jesus, que nos ensinou, né? Em uma de suas bem-aventuranças, também está lá registrado, a respeito de nos tornarmos seres mais pacíficos, estabelecedores da própria paz, senão o Mestre Jesus. Então está lá em Mateus, no capítulo 5, nós vamos aprender, quando Jesus dizia, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Olha, todos nós somos filhos de Deus, sabemos, viemos da mesma origem, né? Todos nós participamos de todo esse processo, mas ele quis ressaltar aqui, filhos de Deus, no sentido da essência, preservação da essência divina. Porque como nós vamos dizer que estamos em consonância com as leis de Deus, que estão escritas na nossa consciência, se ainda estamos nos tornando seres tão guerreadores, tão beligerantes? Nós precisamos ser mais pacificadores, harmoniosos, buscarmos, acima de tudo, manter esta harmonia por onde passarmos. Por isso que Jesus dissera muito bem, brilhe a vossa luz. E é bem verdade, quando nós estamos em momentos de serenidade, de harmonia, de paz, o que é que acontece conosco? Nós, então, captamos, né, energias positivas, espíritos que vêm nos auxiliar, nós damos a receptividade, assim como sabemos que somos influenciados a todo momento pelos espíritos
que nos acompanham, né? Os espíritos influenciam em nossas vidas? Allan Kardec pergunta, e os espíritos superiores respondem, muito mais do que imaginais, na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. Imagine o momento quando nós estivermos bem preparados, harmonizados, em paz. Como estaremos sempre bem assessorados e sentindo a força maior dentro de nós para mantermos toda essa paz que tanto almejamos. Por isso que ela se torna uma conquista. E mesmo quando sairmos lá fora para resolver a problemática das questões das sociais, para levarmos a paz social, a paz ambiental, que vamos muitas vezes nos deparar com pessoas que não aceitam isso, a própria sociedade que não está preparada ainda, mas nós vamos testemunhar em favor positivo com as nossas ações e vamos conseguir nos unir a muitos e que os governantes também possam pensar em tudo isso e podermos nós votarmos bem para que possam ser representantes que então façam a sua parte e se são nossos representantes, eles têm que pensar na coletividade. Nós temos que, ao todo momento, não é, podermos trabalhar o egoísmo pensando no altruísmo, bem como todos aqueles que têm o poder nas mãos. E imaginem, e nós somos corresponsáveis, nós estamos no planeta e precisamos preservar. Por isso que esta paz maior começa dentro de nós. Então, Allan Kardec, no capítulo, e é muito interessante, porque tem um capítulo que trata deste assunto no Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 4, que Allan Kardec nos traz falando dos bem-aventurados, os brandos, os que são brandos e os que são pacíficos. Então, a brandura, a mansuetude, tudo isso está ligado a esse processo de pacificação, né? Harmonização, serenidade, tolerância, paciência. Então, tudo isso são virtudes que precisam estar conosco, sendo analisadas para que a gente possa trabalhar e nos tornarmos seres melhores a cada instante. Então, vejamos. Nós temos, então, uma mensagem belíssima, né, do livro de Emmanuel, chamada Rumo Certo, que ele traz no capítulo 6, uma mensagem chamada Diante da Paz. E olha como é interessante que ele nos orienta, que começa dentro de nós. E ele nos diz, entendendo-se a paciência, a maneira da ciência da paz, não procures a paz à distância, de vez que ela reside em ti mesmo. A paz, no entanto, baseia-se na lei da troca, que mantém o equilíbrio do universo através do binômio dar e receber. Semeia a paz a fim de que a recolhas. Olha que coisa interessante, porque nós precisamos semear em primeiro lugar, para que possamos recolher, para que possamos, então, estar sintonizados. Então, inicia dentro da gente, é obra nossa. Por isso que a gente não vai conquistar lá fora. É de dentro para fora, né? A gente não vai buscar com o outro, a gente brota. É uma conquista, né? É interno. E Emmanuel nos diz, ante os enfermos, cala os assuntos suscetíveis de criar agitação e oferecer-lhes a tranquilidade. Mas nos diz também, quando te não seja possível providenciar a segurança do ambiente fustigado de inquietação, mentaliza a paz por intermédio da palavra e do pensamento. Olha que coisa interessante. É um ensinamento para que a gente possa exercitar diante da paz. Porque às vezes a gente imagina que a paz é para que a gente possa fazer um discurso, poder então, né, querer convencer o outro, quando na realidade o ato do silêncio e de uma oração é um ato de paz. Um ato de um pensamento elevado, positivo, levando luz àqueles que estão necessitando de harmonização e que precisam acalmar-se, é um ato de paz. Tudo isso favorece para que realmente aconteça, não é verdade? Então, nesse sentido, a gente vai começando a compreender esse estabelecimento da paz. Então, nos diz Emmanuel, se recebes notícias, olha que coisa interessante para a gente cultivar a paz. Se recebes notícias acerca das aflições e provas de alguém, endereça a esse alguém pensamentos de compreensão e consolo que lhe favoreçam o reajuste.
E o que é que acontece conosco? Às vezes, nós nos desequilibramos. Quando, na realidade, onde está a nossa fé? Onde está a convicção, a certeza, né, da inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é Deus, que pulsa numa hélice de um DNA, pulsa nas estrelas siderais, está dentro de nós, e nós ainda estamos tão vacilantes, quando, na realidade, para instituirmos a paz, nós precisamos dessas mínimas ações. Então, nos momentos atuais, estamos vivendo momentos de pandemia, momentos que são importantes para o nosso crescimento, a maturidade espiritual que precisamos alcançar. E tudo isso fruto da necessidade da transição planetária, de um processo de evolução do próprio planeta e de cada um de nós, um impulso, mas que está dependendo da diferenciação dos nossos níveis, né, evolutivos, ainda a gradação de diferenciação que existe, nossa, porque muitas criaturas, e aí sabemos, que não se dizem religiosos, mas que têm tanta religiosidade no ser, que estão vivendo apenas para ajudar, que estão nos hospitais, que estão nos orfanatos, que estão fazendo tanto o bem, e estão atuando em processos de paz, estão fazendo a parte de cada um deles. E nós, que somos espíritas, olha a responsabilidade que temos de podermos, então, demonstrar o quanto esse processo de pacificação, ele se inicia em nós e nos mínimos atos e nos mínimos gestos. E muitas vezes achamos que é apenas no processo da retórica, quando na realidade é o arregaçar as mangas e é poder estabelecer a paz aonde quer que estejamos e com todos aqueles que estejam ao nosso redor. Ou seja, os familiares, os amigos, aqueles que se dizem inimigos, todos do planeta Terra, para que na Terra haja esta paz. Por isso que Jesus também, né, traz mais uma vez essa bem-aventurança da brandura, bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, se nós quisermos um mundo de paz, um mundo sem guerras, um mundo sem dor, nós vamos estabelecer um mundo de amor hoje para plantarmos e semearmos, para que amanhã possamos voltar à Terra no processo reencarnatório e podermos herdar esta terra mais pacificada. Não é o fato que às vezes a gente pensa, não, como se fosse acontecer num passe de mágica. É obra nossa. Nós é que precisamos fazer a construção. Por isso que é uma construção de paz. E como falamos, a campanha da Federação Espírita Brasileira é construamos a paz promovendo o bem. Porque quando nós estamos fazendo o bem, já é uma enorme ação de paz. É algo que nós vamos, então, né, pelo exemplo, para que isso aconteça e facilite o nosso próprio viver. Então, como é interessante a gente iniciar. Quando iniciarmos? Hoje, que é o momento mais importante das nossas vidas. É o que a gente tem para fazer e não podemos mais perder tempo. Então, vejamos que Emmanuel, na mensagem do livro Roteiro, ele nos traz grandiosas lições, quando também ele nos diz, conversando, acalma os que te ouvem. Isso é também uma ação de paz. Escrevendo, articula as imagens de otimismo e confiança, serenidade e alegria. Lembrando os amigos ou inimigos, envia-lhes votos de êxito nas tarefas e compromissos que abracem. Olha que coisa interessante, se Jesus, o mestre por excelência, nos ensinou que nós deveríamos, né, ouviste o que foi dito, amareis o teu irmão e odiareis o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, aqui também, se coadunando com a mensagem do Cristo, Emmanuel traz muito bem, como ação de paz, para que a gente possa enviar votos de êxito, de harmonia, por todos aqueles que também não nos entendem. Porque se ele não gosta da gente ou ela, o problema é dele ou dela. Nós é que precisamos fazer a nossa parte para, então, semearmos sempre o bem e podermos estar de bem
com todas as criaturas. Porque, como nos diz Emmanuel, o bem será o nosso advogado em todas as nossas ações e em todos os momentos da nossa vida. E não existe coisa melhor do que nós estarmos com a consciência tranquila, porque o nosso compromisso é conosco e com Deus, com a divindade, né? Não é o que os outros digam, porque se a gente for viver pelo que os outros dizem, é aquela velha fábula, quem não conhece, do velho, do menino e do burro. A fábula do velho, o menino e o burro, que aí a todo momento nem satisfez o velho, nem o menino, nem o burro, não é? Quem não conhece a fábula, por gentileza, vá buscar para entender o que nós estamos a falar, para compreender que não houve o agrado, né, a nenhum desses elementos, mas o que importa é a atitude que nós estamos a tomar, pensando sempre no bem de todos, não apenas o nosso, mas no exercício de sabermos que estamos fazendo de uma forma onde o aprendizado, o processo de crescimento, ele começa em mim, ele começa em você, em cada um de nós. E a gente fazendo a nossa parte, imagine quando toda a sociedade começar a atuar dessa forma. Como a gente vai ter uma sociedade bem melhor e equilibrada. Por isso que Emmanuel também nos diz, né, na mensagem Diante da Paz, cada consciência na excelsa criação de Deus é núcleo de vida independente da vida imperecível. Reflete na importância de tua própria imortalidade e recorda onde estejas que a paz de teu ambiente começa invariavelmente de ti, ou seja, de cada um de nós. A paz começa em mim, começa em cada um de nós, não tem como ser diferente, né? Então, é algo que nós construímos e vamos fazendo e testemunhando a cada instante para que isso aconteça da melhor forma. E sabemos que estamos em momentos de compreensão, e o próprio Evangelho nos traz que Jesus, lá em Mateus, no capítulo 10, na denominação que Allan Kardec chama no capítulo sobre estranha moral, também nos fala sobre essa questão da paz, de uma forma que precisa ser esclarecida. Porque então a gente sabe que Jesus afirmou, eu sou a porta, né, que conduz à vida. Mas a grande chave é o Espiritismo. Kardec traz, né, é a chave que liberta. Se Jesus é a porta, para que a gente entenda de uma forma melhor, é a doutrina espírita, porque Kardec afirma isso. O Espiritismo é a chave. Então, Jesus, no capítulo 10 de Mateus, nos versículos 34 a 35, nos diz, não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai, o filho, de sua mãe, a filha, de sua sogra, a nora. Ou seja, o que Jesus estava pronunciando em relação a isso? Obviamente, Jesus, como a representação do amor por excelência, o regime maior de compreensão de aglutinação de seres, de processo de inclusão, Jesus veio da forma mais singela, né? Demonstrando à humanidade o seu amor, a humildade, o primeiro passo nos ensinando, e estando sempre com aqueles que eram considerados de má vida, aqueles que não tinham voz nem vez na sociedade, a própria mulher, que era considerada que não tinha nem alma naquela época, que não podia nem falar, e ele representa, né, a mulher adúltera ali, no sentido de não deixa que aqueles homens apedrejem de primeira mão, mas faz a pergunta magistral, que todos nós conhecemos, aquele que tiver sem pecados, sem erros, atire a primeira pedra, e a gente sabe que Jesus tinha autoridade moral para dizer isso, e ninguém acusou a mulher, ninguém teve coragem de apedrejar. E ele, né, escrevendo na areia, orgulhoso, né, tantos vícios morais, e ali ficou ele e a mulher, e ele a libertou. Mulher, ninguém te condenou, eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. Mas também deu o ensinamento, porque Jesus não era conivente com o erro, e como não é conosco, né? Mas ele nos sustenta. Porém, quando Jesus traz, não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra, é porque sabemos que
a maior guerra são os conflitos nossos internos, como falamos que Joana de Ângeles aborda na temática, na obra Entrega-te a Deus, e todo esse conflito precisa ser trabalhado internamente, porque quem conhece Jesus não é mais o mesmo. Com Jesus no nosso viver, é um processo de revolução no nosso interior que faz favorecer ao nosso processo de melhoria e de crescimento. E aqueles que não se coadunam com essa mensagem, o que é que acontece? Vão começar a discordar. E aí, por isso que ele fala, né? Porquanto vim separar pai e filho, e quantas criaturas que nós sabemos que mesmo estando na condição de pais, não compreendem ainda a mensagem, a essência do Cristo, e mesmo assim há esse processo de diferenciação, porque o nível evolutivo de muitos seres independem, né, se estamos na condição de pai, de filho. Isso é um processo de adiantamento e de crescimento da nossa jornada evolutiva. Então, muitas vezes, há essa diferenciação, sim, né? Imagine como Jesus conseguiu em relação aos fariseus, aos escribas, que não aceitavam o que Jesus fazia daquela forma em que ele fizera, e até mesmo condenaram, né? E colocaram na cruz, no madeiro da cruz. Mas tudo isso programado para a compreensão da humanidade. Então, esta paz que Jesus trouxera, a paz do Cristo, é uma paz muito mais ampliada. E Emmanuel, para nos explicar esta passagem, ele vem dizer no livro Vinha de Luz, que é no capítulo 105, intitulado A Mensagem Paz do Mundo e Paz do Cristo. Quando então Jesus disse, né? É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. Olha que coisa interessante. Porque às vezes muita gente pensa que eu estou em calma, estar numa rede, né? Sem fazer nada na ociosidade. E não é isso, né? Isso não é paz, isso é ócio. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Então, somente o Cristo. Nos círculos da carne, por que o Cristo? Porque é um espírito de primeira grandeza no sentido maior, né? De espírito puro, da primeira ordem. No livro dos Espíritos, na escala espírita, a gente vai aprender lá que existem 3 classes e 10, melhor dizendo, 3 ordens e 10 classes. E os espíritos de terceira ordem somos nós, espíritos imperfeitos. De segunda ordem são os bons espíritos. E os de primeira ordem são os puros, espíritos puros. E Jesus é um deles. Então, olha o nível, né, da paz e da conquista desse ser magistral. Por isso que é Jesus o Cristo. Porque um dia nós seremos, sim, seres crísticos. Porque na essência já somos. O que precisamos é viver a essência da mensagem de Jesus. Então, Emmanuel nos diz, o mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas, a dos abastados inconscientes, é a preguiça improdutiva e incapaz, a dos que se revoltam. No quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio, e a dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho, a dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos, a dos vaidosos é o aplauso da ignorância. Olha que coisa, que nós possamos nos autoanalisar no processo de autodescobrimento, para ver se a gente se enquadra em um desses para nos modificarmos. Isso é o mais importante na compreensão que nos traz Emmanuel. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade.
A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual do coração. E olha que muita gente acha que está em paz. Eu comendo bem muito, né? Eu estou em paz comigo mesmo. Olha que coisa interessante, Emmanuel traz para a gente. Aí continua, né? Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endieirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Por isso que muitos de nós, né, muitas vezes estamos neste exercício, por isso que a gente precisa não julgar aos outros, mas a nós mesmos no processo de severidade conosco, né? Indulgentes para com o próximo e severos conosco. Por isso que a gente pergunta, como você está? A pessoa diz, eu estou em paz. E às vezes tudo acontecendo de uma forma errônea. Por isso que nós precisamos ver o nosso conceito de paz. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Olha que coisa interessante que Emmanuel nos diz no livro Vinha de Luz. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, por portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Olha que maravilha! É essa paz que nós precisamos fazer. É essa que o Cristo nos conclama. Por isso que muitas vezes, né, por pessoas estarem tão arraigadas às coisas da terra, aos apegos da materialidade, e mesmo nesse processo de pandemia, se nós estivéssemos vendo uma evolução maior, não estávamos vendo momentos de corrupção que ainda acontecem, né? Como a gente vê no cotidiano, ainda com processos de pessoas agindo de má fé. E olha o que nós precisamos olhar para dentro de nós. E será que estamos, né, nessa conquista maior, dessa paz do nosso coração? É para que a gente possa refletir e pensar bastante nisso hoje à noite e todos os dias da nossa vida para mudarmos, exercitarmos o melhor em nós. E nesse momento, né, que possamos entender, acima de tudo, que o quanto este processo de crescimento ele deve fazer parte da nossa vida para que a gente entenda e vença, porque a maior vitória que existe não é a vitória sobre os outros, que na realidade às vezes a gente pensa, né? Mas é a vitória sobre nós mesmos. Por isso, nós perguntamos, estamos em paz? Já conquistamos essa paz com o Cristo? Ou estamos apenas na superfície da paz do mundo, né? Lembremos que, para que a gente possa ter paz, quando Paulo dizia aos Romanos, no capítulo 12, né, versículo 18, Paulo diz o seguinte, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha que coisa interessante, porque se eu estou em paz, eu então vou estar em paz com todas as criaturas, isso é óbvio. Então eu não posso fazer distinção de um nem de outro, porque quando se conquista, né, se consegue exercitar para todos em humanidade e para todos os reinos da natureza. Por isso que o nosso olhar, ele fica muito mais humanizado, ele fica muito mais transcendente, para que a gente compreenda, porque Jesus, a gente sabe que viver a mensagem do Cristo não é fácil. E em nenhum momento ele disse que era fácil. Nenhum momento ele disse que era tão simples. Mas também não é impossível. É o caminho que nós vamos conseguir amealhar o grande tesouro maior dentro do nosso coração. Por isso que a doutrina espírita, ela é esse movimento consolador, mas acima de tudo, libertador de consciências e corações, como nos diz Emmanuel. Então, é por isso que
Paulo de Tarso, falando aos romanos, nos diz que possamos utilizar esta paz com todos em humanidade. Quando isso a gente fizer, né, vai depender de nós termos conquistado essa paz para, então, estarmos estagiando aqui na Terra, porque para onde formos, no plano espiritual, né, no processo lá na erraticidade, nesse intervalo para próximas reencarnações, nós estaremos em paz. É isso em que a gente precisa começar a aprender e crescer cada vez mais o nosso ser. Então, a doutrina dos Espíritos nos orienta para que nós possamos, sim, começar a fazer esse projeto maior da paz, a paz interior. Lembrando, não é, que se Jesus falava, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, que esta paz a gente tenha confiança porque sustentados com Ele, porque Ele é o consolador dos aflitos. E quando a gente conhece Jesus, a gente se sente muito mais fortalecido e amparado. Por isso, a nossa força, ela aumenta ainda mais de grandiosidade para todos nós. Então, a gente vai começando a entender que essa paz maior, ela não significa dizer, né, que a gente vai atingir apenas as questões exteriores. Nós vamos e estarmos, como falamos, na ociosidade. Mas a gente vai buscar, acima de tudo, no crescimento de podermos dizer o que eu já conquistei em relação a momentos de paz. Como eu estou nos meus relacionamentos, né, estabelecendo afetividade, amorosidade, gentileza, tudo isso é cultura de paz. Tudo isso faz com que a gente possa estabelecer um processo de diálogo, de comunhão, né? E todo mundo quer estar perto de quem é entusiasta, de quem tem, né, algo, porque todos nós temos problemas, ou não temos? Porque estamos vivendo no mundo de expiação e provas. Não é por acaso que estamos vivendo aqui na Terra. O mal ainda se sobrepõe ao bem. E se nós estamos aqui, e vejamos, nós estamos tão desacostumados de ter uma cultura de paz, que mesmo quando alguém vem falar de uma questão de doença para nós, às vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente começa a competir com o outro para dizer que estamos mais doentes do que o outro. Ou não é assim como acontece? Alguém diz, eu estou com uma dor no meu pé porque está acontecendo isso. Dor no pé só? Você nem sabe o que é que passa comigo. É dor na barriga, dor no pé, dor no ombro, no coração. E é por aí vai. Às vezes a gente amplia bem mais. Quando, na realidade, estabelecer a cultura de paz é o que eu posso fazer para ajudar o meu irmão que está sinalizando, de alguma forma, que está com alguma dor. Porque, então, se eu também estiver com alguma dor, que eu tenha a humildade de chegar para alguém e também contar, para pedir ajuda. Porque a gente pensa, às vezes, que muitos imaginam que espíritas não adoecem, que espíritas não precisam fazer tratamento espiritual. E nós sabemos que nós precisamos muito, porque a quem muito foi dado, muito será pedido, né? E nós recebemos muito da divindade, nós recebemos através da terceira revelação, que veio tirar o véu da letra que mata, que é o Espiritismo, que está completando 164 anos neste ano, né, de lançamento de O Livro dos Espíritos, em 1857, a 18 de abril. É uma doutrina recente, nova, mas já é um tempo, já é uma estrada para que a gente possa compreender e buscarmos o nosso processo de aperfeiçoamento e de crescimento para este engrandecimento da cultura de paz. Então, é nesse sentido que nós vamos ampliar o nosso viver. E para nós encerrarmos, queridos irmãos, né, que está chegando nos momentos do nosso encerramento, e já agradecendo antecipadamente ao nosso querido irmão Marcos pelo convite, e que possamos estabelecer esta paz no nosso interior, extensiva a todos em humanidade, né, através do exemplo maior que é preciso que nós possamos fazer. E, mais uma vez, Emmanuel tem um livro também belíssimo chamado Palavras de Vida Eterna. E no capítulo 45 é no sustento da paz. E vejamos o que ele nos diz. Ele nos diz que todos somos chamados à edificação da paz, que, aliás,
prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra e que, paradoxalmente, depende de nossa luta por melhorar-nos e educar-nos. De vez que paz não é inércia, e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes a serviço do bem. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação, porquanto, muitas vezes, a tranquilidade coletiva já suspensa de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar. Não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo, se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida, faze um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e força sem a tomada. Olha que coisa interessante, né? Olha o que ele nos diz. Tirando a tomada e fazendo assim um palácio enorme, né? E com uma central elétrica e dotado de luz, como se o plug, ali a tomada não está no plug. Não conseguimos fazer isso. Então, assim seremos nós. Que possamos, então, começar a instaurar a paz no nosso dia a dia. Dentro de nós, no processo de harmonização. Por isso que a meditação ajuda tanto, não é? Para que a gente possa, então, fazer através da respiração consciente, o processo de mindfulness, né? Que aí é você realmente conseguir ter a atenção plena em tudo aquilo que a gente faz, e a meditação nos ajuda para que isso aconteça. O próprio exercício da oração, o exercício de nós buscarmos começar a falar só coisas positivas, usarmos os 3 crivos, né, que utilizava Sócrates. O que eu vou falar é bom, é útil, é verdadeiro. Tudo isso é uma cultura de paz. Só multiplicar aquilo que seja bom para o outro também, não só para mim. Porque se em algum momento o outro, se aquilo que eu vou falar, se não tiver impulso positivo para ajudar, que eu silencie. Então, que seja a minha atuação em todo momento, né, nos colocarmos o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Com certeza, iria sempre fazer o melhor e dar as melhores respostas da vida. Então, estabeleçamos uma cultura de paz. Entendamos que a paz do mundo começa em cada um de nós, começa em mim, começa em você. E o start maior já foi dado desde o processo quando nós fomos criados pelo Pai Criador. O que nos resta agora, acima de tudo, é este exercício, essa exemplificação, a vivência da mensagem maior do Mestre Jesus. Que sejamos pazeadores, que sejamos seres mais pacíficos e pacificadores, como tão bem nos ensinou o Mestre Jesus. Se isso fizermos, com certeza, a harmonização se fará no nosso viver, mesmo vivendo em momentos de pandemia, onde muitos seres estão partindo, mas a paz estabelecida no nosso interior vai ser doar as nossas mãos para o ombro amigo, para abraçar, para acolher, para ajudar, jamais para criticar e sempre para auxiliar. Eis o nosso dever, porque a paz liberta, a paz conforta, a paz consola, e é a verdadeira ação de um amor profundo e fraternal, também ensinado pelo Mestre Jesus. Mais uma vez, agradeço imensamente ao convite à instituição Núcleo Espírita Nova Luz, na pessoa de Marcos, a todos que nos assistiram, a todos aqueles que vão nos assistir posteriormente, e gratidão por esses momentos de divulgação dessas mensagens que nos confortam e que fazem que possamos nos impulsionar, né, cada vez mais para nos tornarmos agentes da paz, seres pazeadores. Muita paz, que Deus nos abençoe. Ótimo. Gratidão. Excelente. Tem um rapaz aqui, eu não sei como é o nome dele, mas ele está mandando um abraço para você.
John Nobre, acho que é John Nobre. Ah, João Nóbrega é o presidente do Lar de Jesus e é o nosso também coordenador do Polo 2. Um abração para você, querido João. É a todos, então, que estão conosco. Deus ilumine cada um de vocês. Sintam-se todos abraçados, com muito acolhimento. Raquel, tu quer falar um pouco sobre o trabalho de vocês? Ainda dá tempo. O trabalho o quê? Da liderança? Sim, o trabalho que vocês exercem aí, com o Mervano Maia, lá no Laureano, Ah, Hospital de sim! Cama. É, bem, nós participamos, não é? Fazemos parte, somos os bonecos de lata, eu e Merlane Maia, e trabalhamos com as crianças com câncer, e graças a Deus é um trabalho que começamos desde 2008, né? E nós estamos nessa ação e num processo de podermos realmente buscar estabelecer a paz, harmonizar muitos seres, mas começando dentro de nós, porque eu costumo dizer que não é a divulgação do nosso trabalho, né? Enquanto Raquel Merlânio, porque inclusive a gente é das latas, viu? Enferrujado das latas, eu e Merlânio, boneco de lata e boneca de lata, tudo enferrujado, mas repletos de muita alegria, de muito amor, do trabalho que a gente pensa que vai doar mais, a gente vai receber muito mais, né? E é um trabalho que a gente incentiva para que cada um possa buscar encontrar qual é a sua atuação de poder ajudar o próximo no trabalho do voluntariado, né? Sabemos que as instituições espíritas já trabalham muito bem na campanha do quilo, na distribuição da feira fraterna, no atendimento fraterno, todo esse processo, mas também sairmos para fazer o voluntariado lá fora, porque inclusive é a Joana de Anjos que traz isso lá no livro Vitória sobre a Depressão. Tem lá no capítulo 20, Trabalhador Espírita, mas ela diz assim, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, e quando puderes, realizas um trabalho voluntário onde estiveres. Então, assim, onde quer que a gente esteja, né? Possamos instaurar e fazer o bem. Este bem maior, que não ultrapassa as fronteiras de um centro espírita. Então, é um trabalho que é o nosso melhor lado de ser, que nós dizemos, eu e Merlânio, porque nós nos encontramos e amamos o trabalho que fazemos, as crianças, as mães, os adultos, a gente leva. Agora, por causa da pandemia, a gente não está podendo ir fisicamente, nós estamos fazendo algumas questões virtuais, né? Mas temos muito contato com as crianças, no apadrinhamento, com as mães, e nas redes sociais também, isso é o que nos ajuda. Mas o mais importante é que cada um possa buscar qual é o seu trabalho voluntário, né? Na realidade, para atuar. E isso também estabelece e nos ajuda para vivermos em paz, em harmonia, e podermos saber que a gente vai contribuir para um mundo melhor, um mundo mais harmonizado, mais igualitário, mais justo, começando também no trabalho do bem. Deus nos abençoe, meu querido. Muito bem, obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Se você quiser fazer a prece, pode fazer a prece. Então vamos neste momento agradecer ao Pai da vida, não é? Fechar os nossos olhos. Mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão a nos escutar, todos vocês que vão nos escutar posteriormente. E agradecer agora a Deus e a Jesus por esses momentos. Pai amado, amigo de todas as horas, gratidão pela vida, Senhor. Jesus, mestre por excelência. Obrigada pelo teu evangelho, a boa notícia conosco, as tuas grandiosas lições que são palavras de vida eterna e para todo sempre servem, Senhor, como nosso roteiro para a nossa perfeição e transformação moral e espiritual que um dia, Senhor, com certeza alcançaremos, porque tu nos ensinas a todo instante isso. Ajuda, ilumina e protege todos do planeta Terra. Este planeta escola para que cada habitante, Senhor, possa sentir a tua paz, a luz, as bênçãos e momentos melhores de muita saúde. E que nós, Jesus, possamos fazer a nossa parte, contribuindo com esta paz para que a paz haja no nosso planeta, iniciando dentro de cada um de nós.
Gratidão imensa, Senhor, por esses momentos de aprendizado e da tua presença através dos espíritos benevolentes que nos ajudam, que nos auxiliam e que estão conosco sempre a nos incentivar para o bem. Ajuda-nos e ilumina-nos a te seguir, vivenciando as tuas mensagens. Que a tua paz, que o teu amor, Senhor, permaneçam conosco, hoje e por todo sempre. Deus seja louvado. Gratidão, meu querido Marcos. Um abraço grande, muito fraterno, um beijo no coração. E a todos. Igualmente. Tchau, pessoal. Tchau, Raquel. Um abraço. Tchau, grande abraço.